Oi, Aline, quem que é esse cara? Quem que é Netanyahu? Por que que ele é tão controverso lá dentro? Antes de acontecer tudo isso, ele tava sendo criticado. Quem que é esse cara para vocês lá? Qual é a sua sensação lá dentro? Então, a gente tem que entender que o sistema político de Israel é muito diferente do Ah, Brasil. é. Como funciona lá? Então, o Brasil é uma democracia presidencialista, Israel é uma democracia parlamentarista, já que Israel, antes da sua independência, era dominado pelos britânicos, pelos ingleses, a gente herdou muito do sistema político deles. Então, como funciona? A gente tem eleições a cada 4 anos Tá. e a gente não vota para presidente, a gente não vota para primeiro-ministro. A gente vota para o parlamento. Tu coloca e tu não vota nem na pessoa, tu vota só no partido. Ah, É é? bem diferente o sistema do que funciona aqui. Então tu chega no dia da votação e tem todos os partidos que concorrem, são uma média de mais de 20 Ah, é? partidos. Muito partido, É assim? muito partido, tem partido de direita, esquerda, tem partido árabe, tem Mas tem partido. uns dois, três mais fortes, assim como tem aqui no Brasil, ou não? Tem alguns mais fortes, entre eles o partido Benjamin Netanyahu, que é o Likud, Tá. mas tem aí alguns partidos já fortes, ele não é o único, tem sempre uns dois, três mais fortes. Me tem esse lado, assim, tipo, um partido é mais à direita, um partido é mais à Sim, a gente esquerda? tem partido de direita, a gente tem partido de esquerda, a gente tem partido de extrema direita, extrema Sei. esquerda, a gente tem partidos árabes. A gente, inclusive no governo anterior, na coalizão do governo, tinham árabes e muçulmanos no governo, tinha ministro muçulmano em Pô, Israel. E como funciona? Então, no dia da eleição, a gente vai e vota no partido. Cada partido tem uma lista de 1 a 120. certo. E aí, segundo o número de votos que cada partido ganha, ele ganha o número de cadeiras do parlamento. Então, tem 120 cadeiras, e aí se calcula X votos por cadeira. Então, o partido Benjamin Netanyahu vai ganhar aí, sei lá, 30 cadeiras. Daí, o 1 ao 30 da lista entram. E assim se dividem as cadeiras, e obviamente sempre tem partidos que não ganham. O mínimo de cadeiras é 4, então partidos que ganham menos de 4 cadeiras não entram. Então, aí se juntam. Para ti ser o primeiro-ministro de Israel, tu tem que ter 61 cadeiras. Ninguém nunca na história de Israel conseguiu 61 cadeiras. E aí? E aí tu tem que fazer uma coalizão. Ah, tá. Tu tem que juntar alguns partidos e governar. E o que o Benjamin Netanyahu consegue fazer é que, apesar de ele não ter a maioria dos votos, e é isso que as pessoas não entendem, ele não ganhou as eleições diretamente. O partido dele é o que mais tem cadeiras, ele é o chefe desse partido, e ele conseguiu formar coalizão com outros partidos e assim ele Que governa. deu 61 ou Que deu mais. 61 ou mais. Tá. Então é dessa maneira que Israel funciona. Então, não necessariamente o primeiro-ministro ele tem a aprovação da maior parte do país. Entendi. E isso acaba criando uma situação um pouco estranha, que a maior parte da população do país pode não gostar do primeiro-ministro. E agora a pergunta é, se ninguém consegue fazer 61 cadeiras, o que acontece? O que que acontece? Chama a eleição de novo. Ah. A gente teve 5 eleições seguidas antes da guerra. Ah, é? Nos últimos anos a gente teve 5 eleições, quase uma depois da outra. Porque tem a eleição, cada um ganha suas cadeiras, tem um X período para formar o governo, ninguém consegue formar, chama outra eleição. Nossa. Daí forma, fica alguns meses e aí cai de novo. Então a gente estava num sistema político bem complicado. Antes da guerra, a gente teve um período de aí mais ou menos 1 ano e meio de protestos políticos, principalmente contra o Netanyahu, porque ele tem aí algumas questões que ele é acusado de corrupção. Nada foi confirmado ainda. E também é uma corrupção assim, ele liberou coisas que não tinha que liberar, ele gastou mais dinheiro público do que ele deveria ganhar. Não é que ele enfiou dinheiro no bolso, mas são algumas coisas que São contestadas. são contestadas e boa parte do país disse assim, não, a gente não quer isso. A gente quer que outra pessoa entre, mas ninguém além dele estava conseguindo montar a coalizão. Sei. E a gente estava num ciclo de eleições, então estava uma situação política muito, muito desagradável em Israel, nesse último 1 ano e meio antes da guerra. Você colocaria ele o quê? Na direita, na extrema-direita, no centro-direita? Direita, o Benjamin Netanyahu é direita. Eu sei que tem gente que gosta de dizer, não, extrema-direita. Não, não, não. Isso não é extrema-direita, ele é da direita. E a questão que a coalizão que ele montou a coalizão da direita, com alguns do centro, mas ele tem na coalizão gente da extrema-direita. Então, a maior parte do país não está feliz não só com ele, mas também com a coalizão que ele montou, porque ele tem pessoas de extrema-direita que a maior parte da população de Israel não apoia.
Mas por ser um sistema parlamentarista, a gente chega em situações assim, mas por outro lado, isso também é importante, porque Israel é um país extremamente eclético, muito mais às vezes que o Brasil, porque em Israel tu tem religiosos, tu tem não religiosos, tu tem judeus, tu tem cristãos, tu tem muçulmanos, tu tem direita, tem esquerda, tem extrema direita, tem extrema esquerda, tu tem também a opinião da população em relação ao conflito, em relação à criação do Estado palestino, sim ou não. Então tu tem muitas opções de população e é um pouco difícil tu achar uma pessoa que represente a todo o país. E dessa maneira parlamentarista, tu tem uma maneira que, ok, tem um primeiro-ministro, mas ele responde a pelo menos metade do parlamento. E aí esses partidos juntos mandam no país. E aí tu tem uma representação muito maior. E isso acaba sendo uma vantagem para um país tão eclético como Israel. Então, tu tem representação ultra-ortodoxa no governo, como tu tem representação laica no governo. Tu tem cristãos no governo, como tu tem judeus no governo. Então, assim, tu consegue representar mais da população, mas também acaba, às vezes, criando situações ruins. E quando começou a guerra, quer dizer, todo mundo ficou, de uma certa maneira, muito decepcionado com o governo, alguns até bravos com o governo, mas também com essa questão assim, não vamos derrubar o governo agora, não vamos chamar eleições agora, porque a gente precisa de um governo forte. E eleições é um processo complicado. E, assim, Israel não costuma ter impeachment, mas, assim, talvez se Israel realmente tivesse revoltado, poderia acontecer, poderia do governo cair, se poderia mudar a coalizão. Teve até alguns partidos que entraram na coalizão durante a guerra, porque eles disseram o governo precisa estar mais forte, precisa ter mais gente na coalizão. Então, mais pessoas entraram para fortalecer a coalizão. Então, teve sim um pouco de movimento político, mas a ideia do país é não vamos derrubar o governo agora, porque antes estavam protestando, pedindo a renúncia dele. Entendi. E aí começou a guerra, meio que se parou com isso, mas a gente ainda vê algumas pessoas assim se manifestando Eu vi lá contra. nas ruas, lá na praça, numa praça grande lá. É, E tem muita gente falando, né? Tem uma linha de pensamento que é bom pra ele prolongar a guerra porque ele não cai. Você acredita nisso? Dele eu, ter esse pensamento? eu não acredito. Ele serviu ao exército de Israel. Ele foi de uma unidade combatente de elite. O irmão dele é um herói de guerra em Israel. O irmão dele se chamava Yonatan Netanyahu. Um avião israelense foi sequestrado para Entebbe, na África. Tem até um filme, né? Tem o filme. Eu assisti o filme. E o que acontece é que o Mossad fez uma mega operação militar junto com o exército de Israel para resgatar os civis de dentro desse avião. E foi uma operação histórica assim, em Israel e no mundo. E quem estava comandando essa operação era o Yonatan Netanyahu, o irmão do Bibi, o irmão do primeiro-ministro. Isso já há muito, muito tempo. A gente está falando, acho que foi nos anos 80, se eu não me engano. Depois alguém, se quiser aí nos comentários verificar e dizer se eu tô certo ou não. Tá. Mas foi aí anos 70, 80 que isso aconteceu. E ele foi o único que faleceu. Nenhum dos Todos foram resgatados com Todos vida. foram resgatados e a única pessoa de toda a operação que perdeu sua vida foi o Yonatan Netanyahu, que era o comandante da operação e ele foi o primeiro a entrar. Então, eu acho que o Benjamin Netanyahu, ele sabe o que é combater pelo Sabe o exército, custo. sabe o custo na própria família dele, e eu não acredito que ele seja sanguinário a esse ponto. Eu não concordo, obviamente, com muito da política dele, mas eu não acredito que ele seja uma pessoa sanguinária que vai prorrogar uma guerra que está morrendo gente dos dois lados simplesmente para se manter no poder. Mas eu também viu? acredito. A operação que ele faleceu foi em 4 de julho de 1976. Tá. 76. E vê o nome do filme pra mim, não sei o que, em Entebbe. Eu assisti faz uns 2, 3 meses. Eu acho que se chama Operação Entebbe, É. se eu não me engano, mas Paquito pode aí conferir. Mas o que acontece eu não acredito que ele esteja prorrogando isso, mas eu também acredito que a carreira política dele terminou. Eu acredito que quando tiver eleições de novo, eu não acredito que ele vai conseguir o mesmo número de Entendi. cadeiras. Sim, tem uma revolta da população israelense, certa política dele, mas eu acho que a gente também tem uma ordem de prioridades. A prioridade agora é vencer o terrorismo. E Israel está conseguindo, nesse último 1 mês e meio, Israel conseguiu eliminar boa parte das cabeças terroristas. E até no Irã, né? No Irã se eliminou, quer dizer, a gente eliminou do Irã o Soleimani, depois o Nasrallah do Hezbollah, depois o Safedia, que era para ser o substituto do Nasrallah, depois se matou mais o substituto do Nasrallah, se matou o Ismail Haniyeh, o Mohammad Def, agora o Sinwar, quer dizer, se está tirando as cabeças, e a gente vê que esse é o objetivo do exército de Israel. O objetivo do exército de Israel
não é matar civil, que tem gente assim, não, exército sanguinário. Não. Eles estão indo atrás das cabeças do terrorismo, atrás dos terroristas. Mas o que esses terroristas estão fazendo é se protegendo no meio da população civil. E parte da população civil, infelizmente, acaba morrendo em fogo cruzado. Também israelenses morreram em fogo cruzado, sequestrados. A gente sabe que o exército de Israel, por engano, matou sequestrados lá dentro. E é obviamente que eles não queriam fazer isso. E obviamente também o exército de Israel não queria matar mulheres e crianças em Gaza, que também tem vítimas civis. Os números que se falam, eles não são os números verdadeiros. Quer dizer que se fala de 40, 50 mil mortos, não são os números verdadeiros, graças a Deus. Eu fico muito feliz que os números verdadeiros sejam menores. A gente realmente não sabe quantas pessoas faleceram em Gaza, mas o que se calcula é que é um número significativamente menor. Esse número de 40, 50 mil pessoas são os números que o Hamas divulga. Então, como funciona? O Hamas, eles têm todo esse órgão de mídia, eles têm um órgão também que é o Ministério da Saúde do Hamas, que chega a ser até um pouco irônico, né? Um órgão, uma organização que é dedicada a matar pessoas, tem o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde de Gaza libera os números oficiais que eles criam. E aí eles enviam esses números para a ONU. A ONU divulga esses números como verdadeiros. Sem checar. Como é que a ONU vai checar? É. A questão é que a ONU poderia divulgar esses números, mas com um asterisco muito grande, dizendo fonte Hamas. E eles não fazem isso. Eles colocam fonte Ministério da Saúde de Gaza. Só que o Ministério da Saúde de Gaza é um órgão do Hamas. E aí eles divulgam esses números, a mídia do mundo toma esses números como verdadeiros, e aí é isso que as pessoas realmente acreditam. Obviamente, cada vida que se perde no conflito é uma tragédia, e tem uma tragédia acontecendo dos dois lados da fronteira, como o 7 de outubro, e tudo o que está acontecendo desde então em Israel é uma tragédia, também é uma tragédia que infelizmente está acontecendo dentro de Gaza, e a população civil de Gaza está sofrendo, também por outros motivos, mas principalmente pelo que o Hamas está fazendo com eles.